TV Assembleia do Esporte em Debate, eu sou Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte no Brasil, no Maranhão e no mundo. O programa de hoje está imperdível e você vai ver. Sampaio vence o Londrina no Castelão e chega na terceira colocação da Série B. Pela quarta divisão, Moto empata com Imperatriz no estádio Nhozinho Santos. E o Juventude tropeça em casa diante do Paragominas e se complica na tabela. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com a maior ídolo do basquete maranhense de todos os tempos, Isiane Castro. Ela falou sobre sua nova experiência como técnica campeã maranhense pelo Sampaio Basquete. E mais, uma homenagem ao saudoso Cláudio Vaz, idealizador dos Jogos Escolares Maranhenses. Tudo isso agora no programa Esporte Debate, que já está no ar. E vamos começar o programa de hoje de uma forma muito especial. É que o repórter Ronald II conversou com os amigos da geração do Cláudio Vaz, o saudoso Cláudio Vaz que nos deixou na semana passada. Cláudio Vaz, para quem não sabe, foi idealizador dos Jogos Escolares Maranhenses. E o Ronald conversou com essa galera, com o Fio Camarão, com o nosso Mirandão aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão, ex-atletas, professores de educação física que conviveram com o Cláudio Vaz. Veja como foi. Cláudio Vaz reestruturou o esporte e a educação física maranhense. Formado em economia, em 1971 foi nomeado coordenador do Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação da então Secretaria de Educação e Cultura. O último 29 de junho marcou com tristeza a história do esporte no estado. O professor Cláudio Vaz nos deixou vítima de complicações da Covid-19. Cláudio Antônio Vaz dos Santos deixou a sua marca na história do esporte maranhense. O alemão, como era carinhosamente conhecido, criou nada mais, nada menos que os Jogos Escolares do Estado, os GEMES. Após a sua partida, ficam as boas lembranças de quem conhece bem essa trajetória de vitórias. Com certeza, porque foram duas etapas. Uma antes de Cláudio Vaz, antes do esporte tomar notoriedade a nível nacional, e outra depois de Cláudio Vaz. Aquele Costa Rodrigues era a nossa casa, com Cláudio Vaz e esses atletas que me antecederam eram nossa família, nós passávamos o dia inteiro lá. Trouxe professores gabaritados de fora do estado, passamos a ter um upgrade no nossa qualificação profissional como atletas e como pessoas humanas, sempre do lado da gente em todas as horas. Nos levou de avião para disputar os primeiros jogos, nos deu todo o apoio. Quando os atletas como o Luiz Fernando Figueiredo e o Hermílio foram cestinha e artilheiro brasileiro, ele deu medalha, e Gil do vôlei, ele deu medalha de ouro, que ele comprou do próprio bolso dele, mas não era banhada de ouro, era medalha de ouro, como uma forma de incentivo. Facilitou a minha ida, eu fui o primeiro artilheiro do handebol, dos Jogos Escolares daqui do Maranhão, e fui jogar em São Paulo, levado pelo mestre Laércio. Ele também me deu todo o apoio. E daí vieram as novas gerações de grandes atletas, como Tião, como China, que vieram depois da gente, porque tinham a gente, como nós somos 2 vezes campeões brasileiros, depois vice-campeão brasileiro universitário, os meninos foram, e a gente com a nossa federação, incentivou tudo, botou as federações lá no ginásio, modernizou tudo, e ele realmente nunca vai sair do coração da gente. A Covid-19 deu uma grande rasteira no esporte maranhense, mas não foi capaz de apagar o brilho da história deixada por Alemão. Quem conviveu, relembra momentos inesquecíveis. Cláudio Vaz, Cláudio Alemão, realmente foi o pai, nosso criador do esporte forte, como disse ainda o Hermílio, como disse ainda a professora Ivone, como disse ainda o Dr. Fio Camarão. Eu quero relembrar a Cláudia aqui, criando a coordenação dos esportes, a coordenadoria dos esportes que foi criada através dele, do Geografia, do Fernando de Souza, do Jaime Santana e do Haroldo Silva. E quero dizer uma coisa de Alemão. Alemão conseguiu uma coisa inédita de raça. Foi fretar um Boeing para levar toda a delegação maranhense
com o Dr. Magno Bacelar. Para falar de Cláudio Vaz, são tantas coisas que realmente não dá para enumerar todas rapidamente. Todas as crianças tinham a possibilidade de praticar qualquer tipo de modalidade esportiva. Para mim, esse foi o maior marco do trabalho do professor Cláudio Vaz. Nascido em São Luís, o professor Cláudio Vaz foi atleta em várias modalidades, entre elas basquete, vôlei, futebol de campo e salão, natação e atletismo. Ele pertenceu à famosa geração de 1953 do esporte maranhense, atuante nas décadas de 50 e 60. Sua simplicidade e dedicação ficarão marcadas. Ele foi daqueles que investiu sua vida ao esporte. Investimento em todos os sentidos. Sem dúvida, Cláudio Vaz deixou um legado muito importante, além das escolinhas criadas do Costa Rodrigues, do qual eu fui um dos atletas, né? E depois, em seguida, fui um monitor também, técnico das seleções das categorias de base, né? Ele trazia técnicos de fora para melhorar o nível técnico dos nossos atletas. Muitos de nós que fomos atletas nos transformamos como de técnicos hoje, né? E a contribuição também maior dele, que eu acho que foi a visibilidade que deu com a criação dos Jogos Escolares Maranhenses, né? Depois nós tivemos a primeira participação nos Jogos Escolares Brasileiros, né? Tudo isso motivado por ele, né? E o espelho que esses jogos trariam para os atletas maranhenses. Tanto é que hoje nós temos inúmeros atletas que se destacaram, né, a nível nacional, né? E isso aí é que contribui porque você motiva uma geração mais nova, né, se espelhar nesses atletas que foram referências, que ainda continuam trabalhando pelo esporte maranhense. O esporte maranhense e a juventude devem muito ao alemão, que sem dúvida alguma deixa seu nome para a eternidade. As expectativas para as homenagens já são debatidas por quem conheceu de perto tamanha dedicação. Vamos ao governador, vamos ao Brandão, vamos para seja lá quem for. Vamos conseguir um espaço com o nome de Cláudio Vaz dos Santos. Alemão, Deus te tenha ao lado dele e pode contar com a nossa turma. Um abraço. Galera, como você pôde acompanhar, né, o Ronald II conversou com esse pessoal que era amigo do Cláudio Vaz, contaram essas histórias, esses casos muito interessantes, né, de passagem do Cláudio Vaz, que para muitos foi um pai e para o desporto maranhense foi um exemplo, porque o Cláudio Vaz foi o idealizador dos Jogos Escolares Maranhenses, que há tanto tempo sucesso aqui no Maranhão. Também ele participou daquela geração de 53, que é a geração de ouro do esporte maranhense. E olha lá, no próximo bloco a gente vai acompanhar uma entrevista exclusiva que a repórter Milena Dutra fez com a Isiane Castro. A Isiane conta a sua nova experiência como técnica do Sampaio Corrêa Basquete. Não perca, só um instante. Já estamos de volta e agora vamos falar de basquetebol. É que a repórter Milena Dutra conversou com a Isiane Castro, o maior ídolo do basquete maranhense de todos os tempos. E a Isiane agora está com uma nova experiência. Isiane agora é técnica do Sampaio Corrêa Basquete. E você vai ver agora essa conversa, esse bate-papo bem legal sobre essa nova experiência da Isiane com a Milena Dutra. Acompanhe. Pensou em basquete maranhense, logo vem ela em mente, Isiane Castro, a atleta que colocou o Maranhão em destaque no esporte e também é referência nacional na modalidade com várias conquistas em quadra. Ela não faz mais parte da equipe principal da Liga de Basquete Feminino, mas aqui no Maranhão está como técnica da equipe B, grupo de base do basquete feminino do Sampaio Corrêa. As meninas disputam como time amador nos campeonatos locais. No final do mês passado, elas foram as campeãs do estadual. Bom, a ideia da segunda equipe do Sampaio, né, ela já tem algum tempo e o Paulinho está à frente. Eu fico como técnica dessa equipe feminina e a ideia é realmente competir com as meninas que compõem a equipe principal da LBF, mas que são maranhenses e não têm tanta oportunidade de jogar. Então, elas sendo protagonistas nessa segunda equipe, juntando com outras aqui do Maranhão para formar, né, uma equipe mais forte e competir as competições locais. A gente acaba de ser campeão maranhense na etapa final que teve na cidade de Vitorino. Então, a gente agora aguarda a Copa Cidalina, que também é uma outra Copa
feita pela Federação Maranhense, que é o nosso próximo torneio. Em relação ao masculino, a gente abre agora as peneiras para as equipes de sub-15 e sub-17, né, nas próximas semanas, e aí tentando manter esse trabalho também com o masculino. Quando o assunto é Olimpíadas, Ziane também fala com um brilho nos olhos. Afinal, ela faz parte da comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Por conta da pandemia, não irá a Tóquio, mas vai acompanhar de longe todos os Jogos do Brasil. Olha, a Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo, né? A gente, como amante do futebol, todo mundo pensa em Copa do Mundo, mas a Olimpíada ela agrega todos os esportes, né? Então, ela é o maior evento esportivo. Para mim, foi uma honra muito grande ter participado de 2 Olimpíadas. Fui convocada para 4, né? Carreguei a tocha olímpica aqui. Hoje represento os atletas como parte da comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a gente espera uma grande festa, falta em pouco mais de 20 dias para essa competição. E a gente espera que o Brasil continue mostrando seus heróis, né, seus ídolos aí através do esporte e dando muitas alegrias para a nossa nação. E o projeto dela com a garotada da Liberdade, bairro onde ela foi criada, vai bem. São mais de 200 crianças e adolescentes que têm aulas gratuitas de basquete por meio do programa de incentivo ao esporte. Olha, o projeto ele tem sido um alicerce muito grande para a comunidade, né, em tempos de pandemia. A gente conseguiu fazer um trabalho de assistência social muito bonito, muito legal e muito importante e necessário, né? Hoje, com as crianças fora da escola, o projeto ele tem sido um refúgio para essas crianças. Nós atendemos a mais de 200 crianças, né, crianças e adolescentes. Então, elas fora da escola elas acabam estando mais disponível para estar ali conosco. Então, às vezes vai de manhã, vai de tarde, né? E a gente tem tentado aí trabalhar essa educação integral deles através do esporte, fazendo com que eles não percam essa coisa do estudar, né? Porque muito tempo fora da sala de aula e dando esse alicerce mesmo, né? O projeto ele é incentivado via lei de incentivo através da Equatorial Maranhão e é muito importante essa parceria, né? A gente espera renovar para os próximos 6 meses aí, que é para o próximo ano também. E aí aguardando para que dê tudo certo, a gente continue sendo esse apoio fundamental na nossa comunidade. E está pensando, já estamos em julho, mas a estrela do basquete ainda tem projetos para 2021. Então, Ziane, o que a campeã espera ainda fazer, competir ou realizar ainda este ano? Bom, tem muita coisa ainda pela frente, né? Tem o Sampaio Basquete, aí, equipe B, que a gente vai jogar a Copa Cidalina. Tem a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, né, que estamos aí às portas de uma Olimpíada, então muito trabalho ainda a ser feito. E o Instituto Ziane, né, que a gente tem esse projeto magnífico, essas crianças, e espera aí que o governo do estado continue nos apoiando, né, aguardando aí a certificação para esse próximo ano que está ainda à frente de nós. Ziane é orgulho do Maranhão, tem as mãos de ouro. As quadras não são um limite para esta estrela do basquete, ela sempre quer chegar mais longe. E olha lá, rapaz, a gente vê como a Ziane é especial, né? Quando a pessoa nasce com talento, né? E tá, claro, aliando talento e dedicação. Primeiro, grande ídolo do esporte maranhense, do basquete maranhense, defendeu times da WNBA, defendeu o Brasil em Olimpíadas e agora técnica do Sampaio Corrêa Basquete, campeã maranhense, já pensando em novos projetos, novos planos, novos títulos com o Sampaio Corrêa. E galera, no próximo bloco a gente vai acompanhar o desempenho das equipes maranhenses dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série D. O Sampaio Corrêa venceu Londrina aqui em São Luís, no Castelão, né, por 1-0 e melhorou muito na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Já pela Série D, pela 4ª Divisão Nacional, nós tivemos um empate, né? Um empate no clássico maranhense entre Imperatriz e Moto, aqui no estádio Nilzinho Santos, e infelizmente o Juventude Samas inventou de perder em casa para o Paragominas. É só um instante. Já estamos de volta e agora vamos falar de futebol. É que pela Série B do Campeonato Brasileiro, no último sábado, o Sampaio conseguiu um resultado muito importante para quem pensa em conseguir o acesso, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. A Bolívia querida venceu o Londrina por 1-0 aqui no Estádio Castelão, mais um gol do Jefinho, centroavante do Sampaio Corrêa, depois de um cruzamento da área da direita para a esquerda do Pimentinha. O Jean Silva tentou dominar a bola sobrou para o Jefinho, que só teve o trabalho de botar
para dentro das redes. Gol do Sampaio Corrêa, 1-0. O Sampaio Corrêa ainda teve algumas oportunidades de gol durante a partida. E no final já do jogo, o goleiro Mota do Sampaio teve que fazer algumas defesas importantes, né, garantindo esse resultado de 1-0. O resultado foi muito bom para o Sampaio Corrêa, porque com esse resultado o Sampaio Corrêa chega à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só como é que está a tabela. Nesse momento, na tabela do Campeonato Brasileiro, aponta a seguinte classificação. O Náutico tem 21 pontos, com 9 jogos disputados. O Curitiba está em segundo, com 19 pontos e 8 jogos disputados. O Sampaio Corrêa está em terceiro, com 18 pontos e 9 jogos disputados. E fechando o G4 da competição, nós temos o Goiás, com 16 pontos em 9 jogos disputados. E olha lá, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos simplesmente um jogo extremamente decisivo, talvez o mais esperado dessa Série B, pelo menos para o Ricardo, que é vascaíno aqui, está acompanhando nosso Sampaio Corrêa, acompanhando hoje aqui a gravação do nosso Esporte em Debate. O Ricardo está aqui, ali ó, nos bastidores da TV Assembleia. Nós teremos simplesmente, Ricardo, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa em São Januário, pela 10ª rodada, sexta-feira, dia 9 de julho, né? 7 horas da noite. Não perca, Ricardo. Esse é o jogo, talvez o jogo mais esperado dentro dessa Série B, pelo menos para a torcida do Sampaio, né? Que espera esse clássico. Depois teremos, lógico, um jogo de volta aqui em São Luís no segundo turno. Teremos Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Mas qual é a missão do Sampaio nessa partida? É pontuar. Nesse momento, a gente pode até falar assim, Greg, você pode até dizer uma coisa exagerada, mas não. Nesse momento, o Sampaio Corrêa é melhor do que o Vasco da Gama. É melhor dentro de campo, inclusive na tabela da classificação fica muito evidente essa condição do Sampaio ser melhor do que o Vasco da Gama. Vem de 3 vitórias seguidas, né? O Sampaio venceu a equipe do Botafogo, venceu a equipe do Londrina e também venceu agora, recentemente, aliás, a equipe do Remo, lá em Belém do Pará. O Vasco vem de uma vitória diante da equipe do Confiança, uma vitória suada, apertada dentro de casa, mas o Sampaio Corrêa tem sim condições reais de conseguir a vitória e essa é a nossa aposta, a aposta também da torcida do Sampaio Corrêa. Agora, galera, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque no nosso clássico aqui regional, disputado no Nhozinho Santos, o jogo terminou empatado. Moto Clube e Imperatriz empataram o jogo, né? Coluna do meio, como dizia antigamente, né? É o seguinte, o que é que rolou no jogo? Primeiro tempo dominado completamente pela equipe do Moto Clube de São Luís, criou diversas oportunidades de gol, mandou no jogo no meio-campo, destaque positivo para o Márcio Diogo, mais uma vez o craque do Campeonato Maranhense, foi o melhor em campo, na minha opinião. O Ted Love, que também vinha muito bem, inclusive fez uma jogada junto com o Márcio Diogo para o gol do Cleitinho. Estava sendo o melhor jogador em campo, mas aí acabou sendo expulso. Então acredito que o Márcio Diogo pode ser considerado o melhor da partida. Em contrapartida, o Imperatriz reagiu no segundo tempo, depois que o Moto teve uma espécie de acomodação. E aí o Imperatriz aproveitou essa condição de jogo do Moto, que deu uma arrefecida nos seus ânimos, nos ataques, e o Imperatriz conseguiu empatar o jogo com o Romário, rapaz. O Romarinho fez o gol de cabeça, empatando o jogo para o Imperatriz. Olha, e no grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D, ficou dessa forma depois da vitória no empate entre Imperatriz e Moto. O Guarani de Sobral é o líder da competição, com 12 pontos. O Paragominas está em segundo, com 8. O 4 de Julho em terceiro, também com 8 pontos. O Moto encerra esse G4, que se classifica para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com 6 pontos. O Imperatriz também tem 6 pontos, está atrás do Moto nos critérios de desempate. O Tocantinópolis está em sexto com 5 pontos. O Juventude Samas, que eu vou falar já já, ficou em sétimo com 7 pontos. E o Palmas é a pior equipe da competição com apenas 3 pontos. Eu estava falando aqui, que eu ia dizer agora da equipe do Juventude Samas, porque o Juventude, rapaz, inventou
de perder em casa da equipe do Paragominas por 3-1. O Adriano ainda fez o gol, vamos dizer assim, o gol de honra, né, para a equipe do Juventude, mas o Juventude está muito mal na competição e conseguiu perder em casa da equipe do Paragominas. O Paragominas não vinha bem na competição, tinha apenas 5 pontos, empatado, inclusive, com a equipe do Juventude, mas aí, com essa vitória, por conta do equilíbrio interno dentro desse grupo A2 da Série D, a equipe do Paragominas subiu para 8 pontos e chegou à segunda colocação, como eu acabei de falar. E o Juventude está muito mal na tabela, está na penúltima colocação com apenas 5 pontos, muito arriscado, que não seria bom para o futebol maranhense não conseguir a classificação para a próxima fase. E olha lá, só encerrando aqui esse comentário sobre Série D de uma maneira geral, a sexta rodada, Ricardo, aponta o seguinte: no sábado, dia 10 agora, sábado, no estádio Frei Epifânio da Abadia, Imperatriz, às 4 horas da tarde, teremos Imperatriz e Guarani de Sobral. Então, o Imperatriz vai pegar o melhor time da competição dentro desse grupo até agora e precisa da vitória para se reabilitar na competição, né? Teremos também um jogo difícil no sábado entre 4 de julho e Motoclube, lá na cidade de Piripiri, na Arena Colorada, às 7 horas da noite. Teremos esse confronto entre Motoclube e 4 de julho. Jogo também muito importante para o Moto, que precisa vencer para tentar chegar mais perto ali do G2 da competição, né? E também não precisar de pensar em soma de resultados, em combinação para se classificar ou não. E aí, teremos no estádio Pinheirão, lá em São Mateus, no domingo, dia 11 de julho, às 3 horas da tarde, um jogo importantíssimo. O Juventude vai para o tudo ou nada. Precisa ganhar a equipe do Tocantinópolis se ainda pensa em se classificar para a próxima fase e, quem sabe, disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2022. Essas foram as informações sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabe que as equipes maranhenses precisam se reabilitar, principalmente Imperatriz e Juventude. O Moto está com uma ascensão, está bem, né? Infelizmente teve esse resultado, infelizmente para o Moto, né? Para o Imperatriz foi bem, mas esse resultado de empate aqui em São Luís, no Nhozinho Santos. Mas agora é força total para essa próxima rodada, que é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E quem sabe, né, todos os times maranhenses consigam obter a vitória e melhorar ainda mais na tabela de classificação. Esses foram os destaques do Esporte em Debate de hoje. Você sabe que pode acompanhar as reprises do nosso programa na terça-feira, 7h30 da manhã e 2h30 da tarde. E você também pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais. Teremos sempre, você pode contribuir também com o nosso programa, né, através do nosso canal de interação. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, e o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Esses realmente foram os destaques do Esporte Debate de hoje. Eu me despeço por aqui, mandando um alô para todo mundo que acompanhou o nosso programa através da TV Assembleia, canal aberto 9.2 e TVN, canal 17. Mandando um abraço também para todo mundo que trabalha lá na supervisão do condomínio Fit Vivari 1, lá no Ipenturu, que sempre acompanha nosso programa. Um abraço para o Kemuel, um abraço para o Eliselto aí, que está triste, porque o Flamengo dele inventou de perder do Fluminense mais uma vez, né? Ele está numa maré de azar. Eliselto hoje estava bravo aí, brigando com todo mundo, né? Um abraço aí para o Magno, né, para todo mundo que acompanha o nosso programa Esporte Debate, também para o Franklin, rapaz, que não convide para ser padrinho do seu casamento, porque ele é um perigo. Viu, galera? Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Valeu, Ricardo. Tchau, galera.